Olá, bem-vindos à nossa campanha Felicidade Sem Medo. Vamos juntos desinverter o Brasil. É uma iniciativa da Associação Stop Destruição do Mundo e das faculdades trilógicas KEP e Pacheco. Muitos estudiosos apontam uma decadência na educação, não só no Brasil, em muitos países, e tanto no aspecto ético e comportamental como na aprendizagem, em outras palavras, há inversões na educação, que precisam ser conscientizadas, e não só aqui no nosso país, mas em vários outros também. Estados Unidos também, principalmente aqui na América, Para abordar esse assunto, nós trouxemos aqui como nossa convidada a doutora Gislaine Maria Lira. Ela é graduada em psicologia, é psicóloga, formada aqui no Brasil, e tem especialização em psicanálise integral, trilogia analítica, a ciência do Dr. Norberto Kepp. É professora das nossas faculdades trilógicas em vários cursos, inclusive no curso que vai abrir o ano que vem, fevereiro, de teologia, graduação em teologia. Ela é orientadora psicoeducacional. Ela deu consultoria psicopedagógica para coordenadores de escolas públicas em São Roque, e é uma palestrante internacional. Ela também trabalha com histórias infantis, tem até um livro escrito. Como é que é o nome do seu livro, doutora? Zezinho e seus amigos. Histórias terapêuticas. Histórias terapêuticas. Ela ensina como, através das histórias, fazer uma espécie de terapia com as crianças. Ela é uma psicanalista internacional. Ela fez a formação dela em Nova York, em Lisboa, aqui em São Paulo, em Paris, na Finlândia, na Suécia. Então, ela tem uma larga experiência. Doutora Gislaine, eu então gostaria de perguntar para a senhora que problemas a senhora vê na educação atualmente. Bom, Ortiz, atualmente a educação é a base da civilização e ela é a mais atacada, A educação, ela parece uma colcha de retalhos. Tudo que alguém faz ou pensa, quando vê, já está aderido à educação. Então, eu vou falar dos pilares básicos. Antes, no início aí do século XVII, XVIII, a educação era pautada na censura. Existia muita censura, não podia mostrar o erro, ia por cima, e muita censura. E aí, no século XIX, com Freud, a psicanálise, foi introduzido conceitos como trauma de infância, inconsciente, e tudo que dava desculpas para os erros e os problemas das pessoas e levava para uma alienação. E isso foi muito aderido na educação. Então, o que aconteceu? Passou de um polo para o outro. Daquela censura muito forte, ela foi para um tudo pode, para uma alienação, não podia mais criticar a criança, ela vinha com desenho feinho, uma criança que podia fazer melhor e era muito elogiada. Ai, que maravilha! Só que a criança, o que aconteceu? Ela foi desenvolvendo uma máscara, porque ela queria aqueles elogios, mas no fundo ela sabia que estava errada, e essa verdade não chega para a criança, não chega, é muita alienação. E o que é o nosso trabalho hoje em dia? É introduzir a trilogia analítica no campo da educação. Por quê? Trilogia analítica, ela engloba a filosofia, a ciência e a espiritualidade. Por ela ser trina, ela pode ser aplicada em qualquer campo de atividade humana. E na educação caiu como uma luva. Essa é a minha experiência, Porque ela é a terceira via, onde não se censura, nem se aliena,
mas interioriza, né? E nós usamos esse método do Dr. Kepp de interiorização. A senhora poderia dar algum exemplo da educação que tudo pode e da educação atual trilógica? Isso. Hoje em dia é muito difícil, o professor não pode fazer uma crítica à criança. Isso é considerado um absurdo, os pais tiram da escola. A própria criança não aceita. Ela vai contar para os pais, ela às vezes tiram da escola. Então, isso acontece muito, que a criança vai ficando alienada de conhecer os próprios problemas. Porque como que você muda algo que você não conhece? Se você é enganado, estão te dizendo que está tudo certo, só que não está. Então, por exemplo, tinha um menino que ele era assim uma classe mais baixa, mais pobrezinho na escola que os outros. Ele tinha uma bolsa. E por conta e ele era muito agredido e ele achava que era pela condição dele que isso acontecia. Só que em conversa com ele foi mostrado como ele era agressivo. Ele era muito agressivo. E era por isso que ele era rejeitado. Então, quando ele percebeu essa agressão dele, ele começou a mudar e foi aceito. Então, as pessoas querem se colocar muito de vítimas. E isso é apoiado pela sociedade, né? Mas com o método de Kepp, nós conseguimos voltar para o interior da pessoa para que ela veja a própria intenção, a atitude que ela tem, porque o que acontece fora ela não consegue mudar, mas o que depender dela, ela consegue. Então, isso é uma esperança para todos nós. E como que faz, por exemplo, quando a criança é desajustada, em casa, por exemplo, não respeita os pais, ou na escola, não respeita os professores? Tem muitos casos assim, né? Como que você lidaria ou lida com essa situação? Esse problema que o professor está trazendo é um problema sério da questão de limites. Os limites estão sendo abandonados. O progresso desse tudo pode é a falta de limites. Então, antes, os filhos queriam ser orgulho dos pais, né? Eu vou me formar, eu vou estudar para o meu pai gostar, me elogiar. Gostavam, queriam isso. E hoje os pais querem ser orgulho dos filhos. Então, eu vou comprar, eu não posso comprar isso porque eu tenho que economizar dinheiro para comprar celular tal, do valor tal, senão meu filho não me aceita. Então a gente vê que querem fazer todas as vontades, não põe limites nas crianças. E essa falta de limite enlouquece a criança. Porque tem até um experimento da célula, né? Que quando ela fica num circuito sem limites, não tem circuito, ela se desintegra muito rápido. Mas quando ela tem aquele circuito, ela se preserva. Até nós adultos gostamos de saber, hoje eu vou fazer isso, nesse horário, dá uma certa calma. E a criança, quando ela tem poder sem ter a capacidade intelectual para isso é uma coisa que acaba enlouquecendo a criança. Então, ela fica muito poderosa, ela quer mandar sem ter essa condição e coisas do tipo. A criança já tem patologia? Todos nós já nascemos com a inveja, que podemos até considerar nosso pecado original, que é não ver o bem, e essa inveja leva à inversão. Agora, a criança, ela é mais próxima da essência do bem, da virtude. Então, é mais fácil, porque quando você fala uma verdade para a criança, ela acata. Ela não fica discutindo. Eu não penso assim, eu tenho outra teoria, né? Se você fala uma verdade, vai direto no coraçãozinho da criança, ela acata. Mas o problema é que
tudo está indo para deturpar a criança. Isso sem falar das telas, né? A criança agora, hoje, é tela guiada. É só no computador, no celular, e isso também é uma energia digital que é curta e não atinge a espiritualidade. Às vezes a gente vê, né, no supermercado, uma criança que quer alguma coisa e a mãe não pode dar, a criança berra, esperneia, puxa o vestido da mãe, faz um escarcéu. E sabe o que dá a impressão? Que ela gostaria de ser controlada, porque ela mesma não consegue controlar aquilo, né? Então, ela já teve uma educação errada também. As novas gerações, né? Porque essa deturpação já vem há alguns anos. Porque antigamente tinha um tripé da educação, era a escola, a família e a religião. Hoje, a família é muito desintegrada, religião não se considera mais, que seria, não é a instituição religiosa, mas a parte espiritual, que ajuda muito, e fica tudo para a escola, e a escola não está dando conta, porque a escola também, se é a escola particular, precisa fazer muito pacto com os pais, que eles acham, os alunos falam, eu que pago o seu salário, né? Coisas do tipo para o professor. E se é uma escola pública, então eles têm as gangues, eles ameaçam os professores também. Então fica uma situação que ninguém consegue pôr limite, pôr regras, trazer consciência, né? E isso é muito pernicioso para as crianças, esse poder que elas têm. Eu sei, né? Claro, eu acompanho o trabalho da senhora, eu sei que muitas crianças que tiveram uma mudança incrível no comportamento e tal, né? A senhora podia citar alguns casos assim, dar alguns exemplos para como que foi que a criança mudou ou ela melhorou na aprendizagem, no relacionamento? Então, Ortiz, eu tanto trabalhei em escolas particulares, como eu trabalho até hoje num abrigo para crianças em situação de risco, que são aquelas crianças que não podem mais ficar na própria casa, porque tem um risco ou de pobreza extrema ou de agressão mesmo e coisas do tipo. Então, essas crianças são abrigadas e eles vêm com um quadro de muita depressão, muita inversão. E quando nós começamos a trabalhar isso, eles acham a luz no final do túnel. Por exemplo, a agressão eles veem como força e poder, o desrespeito eles pensam que é uma defesa pessoal. Toda essa inversão eles têm. A bondade é uma pessoa fraca, sem defesa, né? E então a desonestidade é ser esperto. Então eles vieram com todo esse quadro para nós. E na época, teve um tempo atrás, vou dar esse exemplo, a gente tinha um projeto que era criança e adolescente, que a gente pegava as crianças que estavam em situação de rua, de manhã ia para a escola, à tarde ia para o projeto, para não ficar na rua vagando lá, e vice-versa. E tudo que a gente falava para essas crianças, eles falavam, isso aí é bobagem, eles mostravam a inversão deles, né? Então, nós fizemos a corrente do bem e a gente começou a dizer para eles a importância da ação boa e quem fizesse seria o destaque do mês, fomos dando um incentivo. Então, quando eles foram desinvertendo, entendendo a importância da ação boa, porque a ação boa é espiritualidade. Quando a gente pôs eles trabalharem, fazer o bem, eles também tiveram um contato espiritual. O que seria isso? O contato com a própria intuição, com o conhecimento infuso, elementos que é a maior parte da nossa vida e nós não temos consciência. E é o que nos ajuda. Então, quando eles foram tendo possibilidade de
terem ações boas, se concentrarem no estudo, entenderem a diferença do mal e do bem, porque hoje em dia querem falar que é tudo uma coisa só. Então, até nessas histórias que eu dou, é importante para a criança saber que tem a bruxa e tem a fada, porque ela ainda não faz essa diferenciação. Então, nós tivemos que mostrar isso para eles, não é tudo uma coisa só. E com isso, a melhora foi tão grande que até os PMs que faziam ronda, né, em toda escola pública, eles precisam fazer ronda porque sempre tem um ocorrido lá. E eles um dia chegaram lá e falaram, mas nossa, todas as escolas estão sempre chamando a gente, vocês nunca chamam? Porque era, vamos dizer, os mais problemáticos e que estavam se desenvolvendo. Interessante. Então, esse método precisa ser muito difundido, né? Eu sei disso porque eu acompanho esse trabalho. E as transformações que existem são fantásticas, realmente, né? Então, nós temos a nossa faculdade de pedagogia, né? Da FATRI, e ela agora vai ter uma turma já de formandos, e está sendo incrível, porque já no estágio, já percebem a diferença desses professores, já querem contratar, porque o professor também está em depressão. O professor não sabe o que fazer mais. Então, ele fica querendo pedir licença, sair do trabalho, ele não tem mais entusiasmo. Então, se o professor não é interiorizado, ele também não consegue interiorizar. E na faculdade, nós temos grupos de leitura, temos muito trabalho com eles para aprenderem essa interiorização de CAP. É uma turma que está saindo muito bacana, né? Eu acompanho isso também. Agora, me diga uma coisa, por exemplo, antigamente, né, até vi uma charge num jornal francês, né, que quando a criança ia mal na escola, então o pai, né, chegava para a criança, assim, na frente do professor. Por que você está indo mal na escola? Falava para a criança. E hoje, ele vai e fala para o professor, por que o senhor está dando nota baixa para o meu filho, né? Então, como é que a senhora vê essa situação dos pais atualmente? Então, tem uma inversão já muito grande, sabe, Ortiz? Por exemplo, o afeto, ele está sendo retirado da educação. Então, a criança, nos primeiros anos de escola, ele ainda tem a tia, aquele agradinho, nananã, e vai indo, mas quando ele entra no primeiro ano, aí já começa. Viu? Agora você vai ter que tirar nota. Que profissão você vai ser? Já começa esse materialismo e tira o afeto. E, como você falou, ainda a culpa é do professor se o aluno não consegue aquele rendimento que o pai espera, porque eles querem que o filho fique nas vontades invertidas, faça o que bem entende, estude quando quiser, mas mesmo assim tenha uma boa nota, passe de ano e tenha uma profissão excelente, né? Então, essa inversão tá sendo muito forte mesmo, porque tem esse incentivo ao racionalismo na educação, muito incentivo ao racionalismo, e isso vai abafando o afeto. E o afeto, o que acontece é a base de tudo, é a espiritualidade. Fé e amor, né? O Dr. Kepi fala que são sinônimos. Então, se você tira esse afeto, essa espiritualidade, que faz essa ligação com a parte intuitiva, com o conhecimento infuso, a criança fica como que vazia, perdida. Porque nós não vamos ensinar tudo para a criança. Para ela querer aprender, ela tem que fazer uma ressonância, ela tem que gostar daquilo. E aí ela aprende. Mas como que ela vai gostar se nem o professor está gostando, nem os pais?
só querem dinheiro, resultados. Então, ela não se dedica ao estudo, ela não tem essa parte ética de querer ajudar o próximo. Tudo isso vai sendo perdido. Não é que ela não tenha, mas é perdido, não é estimulado. A senhora acha que houve também esse problema, porque o Freud falou que houve um aumento das neuroses, né, quando as religiões perderam a sua força. O que a senhora acha disso? Eu acho que foi tendo muito essa ideia de não vamos falar de Deus, não vamos falar, cada um tem a sua religião, cada um tem a sua escolha, então isso é problema dele, de cada um. Aqui na escola é neutro, não se fala de nada, não pode ter crucifixo, não pode ter imagem, é neutro. E o Dr. Kepp resolve esse assunto, porque a espiritualidade que o Dr. Kepp nos traz é a espiritualidade científica, é aquela espiritualidade da ligação de cada um com o ser divino, independente da instituição religiosa que ele siga. E é isso que a gente tenta levar para as crianças. Porque independente, né, da linha da religião, né, todas elas ensinam que a pessoa tem que ser boa, praticar o bem, gostar do próximo, várias coisas importantes que ela ensina, né? Então, afastando isso, como a senhora falou... É o que eu falei, aquele tripé, né? Então, a criança acabou perdendo esse ensino ético das religiões e da espiritualidade. E na escola, não sei se eles dão isso atualmente, ensinam ética, ensinam comportamento bom. Se ensina é mais como uma forma de máscara. As escolas atuais, eu vou resumir para você. Todas acham que o problema vem de fora. Ou é social, ou é orgânico. Se a criança tem um problema, coitadinho, a família, isso, aquilo, ou vamos para o médico, vamos ver o que ele tem. Não que não tenha, tem o problema, sim, mas e o psíquico, que é o principal e que inclusive gera os outros? Esse eles não veem, pelo menos, né? Algo que não acontece. A psicopatologia da criança é totalmente desconsiderada. Então, o que acontece? Como que eles vão tratar alguém na idealização, sem ver o problema que ele está trazendo, o problema em si, né? Então, eu vou idealizar a criança, amorzinho, só que não. Se ele tem um problema, tem que ser tratado, né? Então, com isso, vai se tirando a responsabilidade do erro. A criança vira uma vítima. E se ela é vítima, o que ela pode fazer? A vítima tem que sofrer. Como é que se explica esse método, a senhora comentou comigo, da interiorização? O que é isso? Então, a interiorização é porque, segundo o Kepp, tudo vem de dentro para fora, não é de fora para dentro. Tudo é de dentro para fora. Nós temos uma intenção, essa intenção vai fazer uma ressonância com o ambiente, com as pessoas. E nós vamos atrair aquilo de acordo com os meus sentimentos, minhas intenções. Então, se você não trata essa questão interna, não adianta dizer, porque para mim só aparece pessoas que me prejudicam ou situações ruins. Ela tem que ver aquela intenção que ela tem de se prejudicar e se atrair por isso. Não que não tenha, mas quando a pessoa acontece, se ela não está nessa energética, ela vai saber se defender, vai saber como lidar. E é isso que a gente tenta levar para a criança. A projeção, né? Que nem aquele livro Origem das Enfermidades, do Dr. Kepp, fala do trio patológico, que é a inveja, a inversão e a projeção. E isso nós fazemos direto. Então, o que o Dr. Kepp propõe? No lugar da inveja, que é não ver o bem,
nós deveríamos ter gratidão, que é aceitar o bem e ser gratos. No lugar da inversão, desinverter, né? E ver a realidade como é. Porque inversão para a Kep é ver o mal no bem e o bem no mal. Então vamos ver o que é bom. Como, por exemplo, o amor faz sofrer. O amor não faz sofrer, mas é uma teoria que é lançada aí. O que faz sofrer é a rejeição ao afeto, né? E a projeção, que a pessoa vê tudo fora. Então, nós teríamos que fazer voltar para dentro. Interiorização é se ver, é voltar para dentro. Qual que é a minha parte? Qual que é a minha intenção? E isso eu posso mudar. Então, Ortiz, a importância do professor se interiorizar para ajudar a criança também. Então, eu vou dar um exemplo. Tinha um professor numa das escolas que eu trabalhei, que ele era assim, ele punha algum exercício na lousa, e o primeiro risadinha, ou se um aluno derrubava o lápis, ou se falava mais alto, ele parava a aula e dava um sermão. Mas era o tempo todo. Então, a aula dele passou a ser uma correção o tempo todo. E a aula não desenvolvia. E ele ficava implicado com cada criança, dizendo que era muito, assim, indisciplinado. Então, quando nós conseguimos mostrar para ele que ele não tinha intenção de dar aula e que ele estava usando qualquer questão na sala de aula para interromper a própria aula, ele conseguiu ajudar as crianças, ele conseguiu dar essa aula, porque aí ele interiorizou as crianças também, dizendo que elas não queriam estudar, né? Então, isso foi bem legal. E tem vários exemplos. E foi gozado até, porque a gente ensinava também os conceitos do Dr. Kep para as crianças. E eu lembro que uma vez eu perguntei para eles assim, então, o que é a projeção? Vocês entenderam? Aí um menino, ele tinha uns 8 anos, ele levantou a mão e falou, projeção é quando eu tenho que usar moletom porque minha mãe está com frio. Então, então, eles entendem sim, eles captam, porque está muito próximo do que eles sentem. E o que mais assim que eles falavam? É interessante isso daí. Uma vez eu entrei para dar aula, né? Porque eu dava aula de trilogia para os pequenininhos mesmo. Por isso que eu acabei escrevendo as histórias, porque foi o jeito mais suave de passar os conceitos para eles, né? E estava todo mundo assim chocado e vieram me contar que uma das meninas cortou o casaquinho da outra. Cortou assim com a tesoura. Eu nem mal ouvi a história, eu falei, mas o que vocês acham disso? A classe toda, inveja. Então, eles captam muito bem os conceitos, aplicam, e por isso que eles se a menina que desenvolvem. cortou, eles perceberam que a menina que cortou estava com inveja. Eles perceberam que a menina que cortou... Perceberam a inveja, porque o casaquinho da outra era bonito, eles perceberam a inveja. Quer dizer que a criança, percebendo esses problemas que são tratados na psicanálise integral, inveja, egoísmo, essas coisas, isso faz bem para a criança. E ninguém fala, né? Aí fora, ninguém fala para a criança, você está com inveja, você é egoísta, você... Ninguém fala. Todo mundo paparica, isso é uma censura. né? Isso mesmo. É uma censura, e só que o Dr. Kep também desinverteu todos esses conceitos, né? Não é como a forma popular, que às vezes, até pela inversão, são vistos como qualidades. Por exemplo, a pessoa dizer, eu sou perfeccionista, ela acha o máximo falar isso. A pessoa pensa que ser perfeccionista é fazer tudo certo, gostar do que é certo. Só que não, ela é perfeccionista para não ver os erros, nem dela nem dos outros. Então, esses conceitos desinvertidos do Dr. Kep, que a doutora Cláudia colocou no livro ABC da Trilogia Analítica, é a base de tudo, são muito importantes mesmo, o conhecimento.
E, por exemplo, essa questão da criança, da questão do afeto, como é que faz se para mostrar para a criança a importância do afeto? Então, não precisa fazer, ela já tem. A questão é tentar não tirar ela desse afeto que ela tem. Porque quando entra o racionalismo, o materialismo, ela se afasta. Então, lá no Colégio 8 de Maio, que eu trabalhei por 17 anos, né? O que a gente fazia? Nós fazíamos horta com eles, depois eles mesmos levavam o alface que crescia para casa, fazia doações, trazia doações, eles mesmos iam entregar essas doações às ações boas. Eu também fiz um projeto de 6 meses falando sobre os anjos. Isso aí é interessante, porque na época estava muito na moda uma boneca que chama Monster High. O que é essa Monster High? Era um tipo de Barbie, mas era uma Barbie vampiro. Ela era roxa e ela dormia num caixão, de caixão. E quando eu vi as crianças lá com mochila de Monster High, estojo, tudo de Monster High, eu falei, meu Deus, tem que ser feito alguma coisa, né? Então, eu falei, que é o verdadeiro herói? Porque a criança gosta da magia. A criança gosta muito, né? Então, eu falava para eles, quem é o verdadeiro herói? E aí eles aprendiam e falavam Deus e os anjos. Então, eu fiz um trabalho sobre os anjos, aí eu passei para a doutora Cláudia, ela fez slides, uns 12 slides, e esses 12 slides, cada um virou uma aula sobre os anjos. E tinha o anjo do dia, que era aquele que ia ajudar toda a classe, o auxiliar de classe, vamos dizer assim, era o anjo do dia. E foi uma transformação incrível, incrível. Essas Monster High nunca mais vi, inclusive elas saíram até do mercado, né? Mas tem vários outros, mas as crianças ali que participaram ajudavam os coleguinhas, eles tinham interesse em ser virtuosos. Foi muito bonito. Doutora Gislene, muito obrigado. Eu gostaria que a senhora desse uma mensagem final aos pais e professores. O que a senhora gostaria de falar para eles? Eu gostaria de dizer para pais e professores serem verdadeiros, falar com amor a verdade, mostrar, orientar. Não é nem porque a pessoa pensa que aquilo que ela vê é que existe, se não vê, não existe. Mas aquilo que nós não vemos é o que está mais atuante em nós. Então, mostrar mesmo a verdade com amor, que isso vai ajudar bastante. Muito obrigado, então. E volta sempre, nós vamos fazer novas entrevistas, né, com a senhora. Uhum. E até a próxima, então. Obrigada, Ortiz, obrigada a todos.